A paz de Deus, crianças. Bom, aqui é a irmã Eliane, do Espaço Infantil de Uberaba, Minas Gerais. Hoje, dia 20/2/2021. E hoje eu vou contar a história de Davi e Golias. É uma história um pouquinho longa, mas a gente vai dar uma resumida numa linguagem infantil para que vocês entendam como que foi a história. Mas na Bíblia, tá? Ela tá escrita em 1 Samuel 17, começa a história. Vou dar uma resumidinha para vocês entenderem. Em 1 Samuel 17, a guerra entre os israelitas e os filisteus. No verso 12, Jessé envia Davi aos seus irmãos. Vou ler o primeiro verso. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Isso está no verso 12 do 17. No verso 23, o gigante Golias insulta os israelitas. Primeiro verso, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias. No verso 31, Davi dispõe a pelejar contra o gigante. O primeiro verso. E disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. E no verso 48, Davi encontra com o seu gigante e mata. E sucedeu que, levantando-se filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrou com o filisteu. Depois em casa, cada um de vocês vai pedir para o papai ou para a mamãe para abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 17 e ler todinha ela para vocês, tá bom? A irmã Eliane não vai ler ela toda aqui na Bíblia porque ela é muito grande e a gente ia ficar um vídeo muito grande se vocês não iam gostar. Então eu vou ler ela resumida para vocês entenderem a história na linguagem que vocês entendam, certo? Davi era filho de Jessé, ancião amado por Deus. Ele era ruivo, tinha um belo e jovial rosto, era uma pessoa de presença marcante. Nessa época, os israelitas e os filisteus estavam em guerra. Todos os irmãos de Davi estavam no campo de batalha. E Davi ficou cuidando do rebanho do seu pai. Davi era responsável por levar alimento para os seus irmãos. Ele andava muito até chegar aos acampamentos das tropas. Tá? Aqui, ó, que legal. Esse era o Davi, ruivo, né? O cajado na mão, ele cuidava das ovelhas. O pai de Davi, né? Pedindo para ele levar alimento para os irmãos deles. Vamos ver mais. O soldado israelita tinha muito medo de um gigante chamado Golias. Um dia, Davi viu Golias frente a frente. E ele disse: se este gigante pensa que pode desafiar o exército de Deus, se engana, pois eu vou lutar com ele. Davi era corajoso. Vocês viram? Por quê? Ele sabia que ele tinha um Deus que tudo podia, né? Olha lá o Davi vendo, o gigante grandão aqui. Davi falando que ia lutar contra ele. O rei, preocupado com Davi, chamou e disse: Davi, este gigante é muito forte, um grande guerreiro, e você é muito jovem para enfrentá-lo. Davi falou ao rei: meu rei, eu já lutei contra o urso, contra os leões, e queriam devorar as minhas ovelhas, portanto lutarei contra esse Golias. O mesmo Deus que me livrou das garras dos leões, também vai me livrar da mão desse gigante. O rei Saul, assustado, vestiu Davi com uma armadura e deu-lhe uma espada para que ele pudesse segurar.
E Davi, tão pequenininho, nem conseguia andar direito com o peso daquela armadura e daquela espada. Vamos ver? Olha aqui o rei, olha aqui Davi. Davi não conseguia segurar aquele tanto de armadura, aquela espada, né? Então, Davi resolveu, tirou tudo aquilo, tirou a armadura, tudo. Ele pegou um cajado que ele cuidava das ovelhas, né? Foi até o riacho, ali pertinho. Lá pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e foi ao encontro do gigante Golias. Quando o gigante Golias viu Davi, ficou uma fera. Ele disse: "Você pensa que vai me derrotar com paus e pedras? Por acaso eu sou um cão?" Davi respondeu: "Você pode vir com a sua lança, o seu escudo, eu lutarei com você em nome do Senhor dos Exércitos." Davi com confiança, com fé, né? Que a gente tem que ter a fé em Deus, que ele ia vencer. Golias avançou sobre Davi e neste momento o pequeno guerreiro colocou uma de suas pedras em sua funda e girou com força a pedra pelos ares e num golpe certeiro cravou-se na testa de Golias, jogando Golias no chão. Derrotado, Davi ficou em pé sobre Golias e matou. Quando os filisteus viram seu maior guerreiro morto, fugiram correndo. Assim, os israelitas foram expulsos, os seus inimigos. Davi, com fé em Deus, coragem e determinação, venceu o gigante Golias. Davi se tornou um grande rei. Seu reinado foi longo, durou muitos anos e ficou marcado por muitas lutas e grandes vitórias. Davi foi um dos reis mais abençoados por Deus. Por que ele foi um dos mais abençoados por Deus? Porque ele confiou, ele teve fé, ele sabia que Deus tudo podia fazer por ele. Isso com oração, ligado o coraçãozinho lá no céu. E é isso que a gente tem que fazer hoje, né? Hoje nós não temos gigante, mas a gente tem um coronavírus aí, né? E o que a gente tem que fazer? Orar. E vocês têm fé e sabem que Deus pode fazer isso por a gente, né? E diante de vocês, a Emiliane está aqui, com o coração sabendo que a oração de vocês vai vencer tudo o que precisar, né? Nós temos um Deus, o Deus dos exércitos, que vai nos ajudar a vencer tudo que vir sobre nós. Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidem, orem para os seus familiares, né? Que o Senhor tudo pode nas nossas vidas. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.